Karl Mannheim. Ideologia e Utopia. Capítulo 2. Ideologia e Utopia. 1. Definição dos conceitos. Para que possamos compreender a situação atual do pensamento, é conveniente começar pelos problemas relacionados à ideologia. Para a maioria das pessoas, o termo ideologia está estreitamente ligado ao marxismo, e suas reações a esse respeito são amplamente determinadas por essa associação. É, portanto, necessário esclarecer desde o início que, embora o marxismo tenha contribuído muito para a formulação original do problema, tanto a palavra quanto o seu significado são anteriores a ele e se desenvolveram de forma independente. Não há melhor introdução para a análise do significado do termo ideologia do que começar esclarecendo as ambiguidades que o cercam. Assim, uma determinação mais rigorosa dos diversos sentidos do conceito, tal como é usado atualmente, nos conduzirá a compreendê-lo sob um ponto de vista histórico e sociológico. Essa investigação mostrará que existem dois significados bem distintos para o termo ideologia, em um particular e outro total. Temos uma concepção particular de ideologia quando, com esse termo, pretendemos indicar um estado de dúvida ou de ceticismo em relação às ideias apresentadas por nosso adversário. Nesse caso, as ideias são consideradas como falsificações, mais ou menos deliberadas, de uma situação real, cuja compreensão exata seria contrária aos interesses particulares do oponente. Tais deformações manifestam-se de diferentes maneiras, seja sob a forma de mentiras conscientes ou semiconscientes, de enganos calculados em relação aos outros ou de autoilusões. Essa concepção de ideologia, que apenas gradualmente se diferenciou da noção comum de mentira, é chamada de particular por vários motivos. Sua especificidade torna-se evidente quando a comparamos com uma concepção mais abrangente e total da ideologia. Referimos-nos ao conceito total quando analisamos a ideologia de uma época ou de um grupo histórico-social concreto, como uma classe social, por exemplo, focando em suas características e em sua unidade estrutural. Os elementos comuns específicos desses dois conceitos são inteiramente claros. O traço compartilhado entre essas duas concepções consiste no fato de que ambas não se limitam apenas ao que é afirmado por um oponente quando se quer realmente compreender sua intenção. Em qualquer um dos casos, é necessário remontar ao sujeito, seja ele um indivíduo ou um grupo, e verificar sua afirmação por meio da análise de suas condições sociais. As ideias expressas pelo indivíduo são, assim, consideradas como produto de sua posição social. Isso significa que opiniões, juízos e sistemas ideais não são tomados pelo seu valor isolado, mas interpretados à luz da situação particular de quem os expressa. Mais precisamente, o caráter específico e a situação vital do sujeito influenciam suas crenças, intuições e interpretações. Essas duas concepções de ideologia concordam, portanto, em considerar as ideias como uma função daquele que as possui e da posição que ocupa no ambiente social. No entanto, embora tenham pontos em comum, existem entre elas diferenças notáveis. Vamos recordar as mais importantes. Primeiro ponto. Enquanto a concepção particular de ideologia classifica como ideológicas apenas algumas das afirmações do adversário, focando exclusivamente no seu conteúdo, a concepção total envolve a totalidade da visão de mundo do oponente, inclusive seu aparato conceitual. Ela compreende esses conceitos como um produto da vida coletiva da qual o indivíduo participa. Segundo ponto. A concepção particular de ideologia mantém sua análise das ideias em um nível puramente psicológico. Se, por exemplo, estabelecemos que um adversário está mentindo, dissimulando ou distorcendo uma situação, ainda assim continuamos a admitir que ambas as partes compartilham os mesmos critérios de verdade. Acreditamos que é possível rejeitar as mentiras e eliminar as causas do erro recorrendo a esses critérios comuns. O simples fato de suspeitar que um adversário seja vítima de uma ideologia não o exclui de uma discussão conduzida com base em um esquema de referência teórico comum. A situação é diferente no caso da concepção total de ideologia. Quando atribuímos a uma determinada época histórica um mundo intelectual diferente do nosso, ou quando observamos que um grupo social toma suas decisões com categorias diversas das que empregamos, não encontramos apenas casos isolados, mas sistemas de pensamento fundamentalmente divergentes e tipos de experiência completamente distintos. Entramos, então, em um plano teórico e noológico, ao considerar não apenas o conteúdo, mas também a forma e a estrutura conceitual de um pensamento como produto da situação vital de um pensador. Assim, para Karl Marx, as categorias econômicas são apenas expressões teóricas das relações sociais de produção. Os mesmos homens que estabelecem entre si relações sociais conforme suas formas de produção material produzem também princípios, ideias e categorias de acordo com essas relações sociais. Esses são os dois modos de analisar os juízos como funções de uma determinada estrutura social, o primeiro opera em um nível psicológico, o segundo, em um nível noológico. Terceiro ponto.
Correspondendo a essa diferença, a concepção particular de ideologia lida, antes de tudo, com interesses de natureza psicológica. Já a concepção total implica uma investigação de tipo formal, que deixa de lado os motivos individuais e se volta para descrever as diferenças objetivas entre as formas de pensamento predominantes nos diversos estratos sociais. A primeira se limita a afirmar que este ou aquele interesse particular é a causa de uma atitude enganosa. A segunda, ao contrário, considera simplesmente que existe uma correspondência entre uma certa situação social e uma determinada perspectiva, opinião ou consciência coletiva. Nesse caso, ainda que a análise dos interesses possa ser necessária, não devemos estabelecer apenas correlações de causa e efeito, mas sim compreender a situação em seu conjunto. O interesse psicológico tende, assim, a ser substituído por uma investigação da correspondência existente entre a situação social estudada e as diferentes formas do conhecimento. Como a concepção particular não se afasta do plano psicológico, o ponto de referência permanece no nível individual. Isso ocorre mesmo quando nos ocupamos dos grupos, pois todos os fenômenos psíquicos devem ser, em última instância, reconduzidos às mentalidades individuais. O termo ideologia de grupo aparece com frequência na linguagem comum. A existência do grupo, entendida nesse sentido, significa apenas que um conjunto de pessoas reage de modo semelhante, seja por uma reação imediata a uma mesma situação ou por uma interação psíquica direta. Disso decorre que, estando condicionadas pela mesma realidade social, essas pessoas também estão sujeitas às mesmas ilusões. Se limitarmos nossas observações apenas aos processos mentais do indivíduo e o considerarmos como o único portador possível de ideologias, jamais compreenderemos, em sua totalidade, a estrutura do mundo intelectual próprio de um grupo social em uma determinada situação histórica. Embora esse mundo não exista sem as experiências e reações dos indivíduos, sua estrutura íntima não é uma simples soma dessas vivências parciais. Os membros da classe trabalhadora, por exemplo, não experimentam isoladamente todos os elementos que compõem a chamada visão de mundo proletária. Cada indivíduo participa apenas de uma pequena parte desse sistema de pensamento. A totalidade desse sistema, portanto, não resulta de uma mera soma de experiências individuais fragmentadas, mas constitui uma unidade organicamente integrada. Assim, podemos considerar o indivíduo como portador de uma ideologia apenas enquanto estivermos tratando daquela concepção de ideologia que busca estudar os conteúdos particulares do pensamento, descobrindo suas ambiguidades ou falsificações. Mas, assim que recorremos ao conceito total de ideologia, devemos reconstruir toda a perspectiva do grupo social. Nesse momento, os indivíduos, tomados isoladamente ou somados de modo abstrato, já não podem ser considerados os únicos portadores do sistema ideológico. O objetivo da análise passa a ser a determinação da base teórica que sustenta os juízos individuais. De fato, as análises da ideologia no sentido particular jamais podem reconstruir a perspectiva total de um grupo social, pois consideram o conteúdo do pensamento individual como algo dependente de interesses subjetivos. No máximo, elas podem revelar aspectos psicológicos coletivos ou contribuir para a psicologia de massas, observando, por exemplo, como os indivíduos se comportam dentro de uma multidão. Embora a psicologia coletiva se aproxime com frequência dos problemas tratados por uma análise total da ideologia, ela busca responder a questões diferentes. Uma coisa é saber em que medida minhas atitudes e juízos são influenciados pela convivência com outras pessoas, outra coisa, bem diferente, é determinar quais são as implicações teóricas do meu modo de pensar que coincidem com as daqueles que pertencem ao meu grupo ou à minha classe. Por ora, vamos apenas enunciar essa questão, sem examinar os complexos problemas metodológicos que ela levanta. 2. O conceito de ideologia na perspectiva histórica. Assim como as concepções particular e total de ideologia podem ser distinguidas por seus significados, as origens históricas desses dois conceitos também podem ser esclarecidas, ainda que muitas vezes suas trajetórias tenham se entrelaçado. Atualmente, não possuímos informações suficientes sobre o desenvolvimento do conceito de ideologia que nos permitam traçar uma história sociológica completa de todas as variações ocorridas em seu sentido. Além disso, mesmo que fossemos capazes de fazê-lo, não seria nosso propósito escrever uma história detalhada dessas mudanças de significado ao longo do tempo. Nosso objetivo é, de modo mais simples, delinear o processo que levou à formulação precisa dos dois sentidos do termo ideologia. Para cada uma das concepções que estudamos, a particular e a total, existem duas correntes distintas em seu desenvolvimento histórico. A desconfiança e a suspeita que os seres humanos manifestam em relação aos seus adversários, em todas as fases da história, podem ser consideradas o antecedente imediato da noção de ideologia. No entanto, só podemos falar propriamente de um erro ideológico nas afirmações alheias quando essa desconfiança natural torna-se explícita e passa a ser reconhecida de forma metódica. Isso ocorre quando deixamos de considerar os indivíduos pessoalmente responsáveis pelos enganos que percebemos em suas falas.
Deixamos de atribuir o erro a uma malícia pessoal ou a uma habilidade individual para enganar. Uma interpretação torna-se verdadeiramente ideológica quando buscamos descobrir a origem da falsidade em um fator social. Começamos a tratar os pontos de vista do adversário como ideologias no momento em que já não os consideramos mentiras deliberadas, mas passamos a entender sua má-fé como um produto da situação social em que ele se encontra. A concepção particular de ideologia designa, então, um fenômeno que se situa entre a pura mentira, de um lado, e o erro derivado de um modelo de pensamento deformado, de outro. Ela se refere a uma esfera de erros psicológicos que, embora não sejam intencionais, resultam inevitavelmente de certas causas sociais. De acordo com essa interpretação, a teoria dos ídolos de Francis Bacon, pode ser considerada, até certo ponto, um antecedente do conceito moderno de ideologia. Como sabemos, os ídolos eram preconceitos que distorciam a realidade e se dividiam em 4 tipos: os ídolos da tribo, da caverna, do mercado e do teatro. Todas essas fontes de erro derivavam ou da própria natureza humana ou das características dos indivíduos. Podiam, portanto, ser atribuídas à influência da sociedade ou da tradição. Em qualquer caso, os ídolos eram obstáculos no caminho para o verdadeiro conhecimento. Existe, sem dúvida, uma conexão entre o termo moderno ideologia e o conceito de fonte de erro usado por Francis Bacon. Além disso, o fato de ele reconhecer que a sociedade e a tradição podem gerar enganos é uma antecipação direta do ponto de vista sociológico. Ainda assim, não se pode afirmar que exista uma relação direta e contínua, ao longo da história, entre essa teoria antiga e a noção moderna que temos hoje. É muito provável que a experiência cotidiana da política tenha sido a primeira a tornar o homem consciente do elemento ideológico em seu pensamento. No Renascimento, surgiu entre os contemporâneos de Nicolau Maquiavel, um ditado que refletia uma observação comum daquela época: de um modo se pensa na praça e de outro no palácio. Essa máxima indicava que o público estava começando a perceber os segredos e as intenções ocultas da política. Podemos reconhecer aqui o início de um processo importante: o que antes era apenas uma suspeita passageira sobre decisões públicas transformou-se em uma investigação metódica sobre o elemento ideológico. A diversidade nos modos de pensar já é atribuída a um fator que podemos chamar de sociológico. Maquiavel, com seu racionalismo rigoroso, assumiu a tarefa de relacionar as variações nas opiniões dos homens aos seus interesses correspondentes. Ao prescrever soluções práticas para as disputas, o secretário florentino elevou a uma regra geral do pensamento aquilo que o povo já dizia em seus ditados. Parece haver uma continuidade precisa entre esse momento da cultura ocidental e o pensamento racional do iluminismo. A psicologia dos interesses nasce dessa mesma fonte. Uma das principais características do método racional na análise da conduta humana, como vemos na história da Inglaterra de David Hume, era a suposição de que os homens tendem a fingir e a enganar seus semelhantes para atingir seus fins. Essa mesma característica aparece nos historiadores da época que adotam uma concepção particular de ideologia. Esse modo de pensar sempre estará ligado à psicologia dos interesses, levantando dúvidas sobre a honestidade do adversário e suspeitando de seus motivos. No entanto, tal atitude possui um valor positivo: ela busca descobrir o significado real de uma afirmação que as mentiras tentam ocultar. Essa tendência é muito forte em nossos dias. Embora essa posição intelectual seja muitas vezes criticada ou vista como desprezível, o que é justo quando o objetivo é apenas denegrir alguém, ela se torna necessária em épocas de transição como a nossa, servindo para romper com tradições e formas de pensar que já estão ultrapassadas. 3. Da concepção particular à concepção total de ideologia. É preciso lembrar que esse desmascaramento, realizado em um plano psicológico, não deve de modo algum ser confundido com o ceticismo mais radical e com a análise muito mais livre de preconceitos que se desenvolve em um plano ontológico e noológico. No entanto, esses dois processos não podem ser completamente separados. As mesmas forças históricas que produzem transformações contínuas em um deles atuam igualmente no outro. Assim, enquanto as ilusões psicológicas são constantemente ameaçadas, também os princípios lógicos, derivados de certas perspectivas e modos de pensamento, acabam dissolvidos em meio ao conflito entre as partes interessadas. Somente em um mundo em ascensão, no qual novos e fundamentais valores estão prestes a surgir e a derrubar os antigos, uma luta de ideias pode levar os adversários a procurar destruir não apenas as crenças uns dos outros, mas também os próprios fundamentos sobre os quais essas crenças se sustentam. Enquanto as partes em conflito partilhavam da mesma visão de mundo, ainda que se situassem em polos opostos dentro dela, como quando uma organização feudal combatia outra de igual posição, uma destruição recíproca dessa ordem era inconcebível. Essa profunda ruptura da unidade intelectual só é possível quando os valores essenciais dos grupos em confronto se opõem de modo radical.
Em primeiro lugar, no curso desse processo de desintegração, a desconfiança original começa a se transformar em uma noção sistemática particular de ideologia, que permanece em um plano psicológico. Mas, à medida que esse processo de ruptura prossegue, ele se estende à esfera noológica e do conhecimento. Podemos ilustrar historicamente esse movimento com o exemplo da burguesia nascente. Ao trazer consigo uma nova ordem de valores, ela não se contentava com o papel limitado que possuía no antigo sistema feudal. Ela representava um novo sistema econômico, no sentido dado por Werner Sombart a Werner S.O. com acento circunflexo M. Barth, e um novo estilo de pensamento que se opõe aos modos tradicionais de explicar o mundo. O mesmo parece ocorrer com o proletariado contemporâneo. Também aqui observamos um confronto entre dois programas econômicos divergentes, entre dois sistemas sociais, e por fim, entre duas maneiras de pensar. Quais foram os acontecimentos que prepararam o caminho para uma concepção total de ideologia? Certamente ela não nasceu apenas daquela atitude de desconfiança que deu origem ao conceito particular. Passos muito mais importantes tiveram de ser dados antes que as tendências intelectuais pudessem ser unificadas na concepção total. A filosofia desempenhou um papel de destaque nesse processo. Mas aqui entendemos a filosofia em um sentido diferente do tradicional, e não como uma disciplina separada da vida, mas como uma forma de interpretação dos conflitos do pensamento e das respostas que ele dá a um mundo sempre em mudança. Vamos indicar agora as fases principais pelas quais a concepção total de ideologia chegou ao nível noológico. O primeiro passo importante consistiu no desenvolvimento de uma filosofia do conhecimento. A tese de que o conhecimento é uma unidade organizada foi a base de uma ampla investigação. A filosofia do conhecimento substituiu a ideia de um mundo confuso por um tipo de experiência cuja coerência é garantida pela unidade do sujeito que conhece. Isso significa que o sujeito não se limita a refletir o mundo externo, mas organiza os princípios que o tornam capaz de compreender a realidade. Depois que a unidade do mundo típica do período medieval se perdeu, tentou-se substituí-la por uma unidade imposta pelo próprio sujeito que conhece. Tal mudança levou, na época do Iluminismo, a considerar o conhecimento sob um aspecto subjetivo. A partir de então, passou-se a entender que o mundo existe apenas em relação ao pensamento que o conhece, e que a atividade do sujeito determina as formas sob as quais ele aparece. Isso constitui a própria concepção total de ideologia em estado embrionário, embora ainda faltem as implicações históricas e sociológicas. Nesse período, o mundo é concebido como uma unidade estrutural e não mais como uma série de eventos dispersos. Ele é inteiramente referido ao sujeito, mas esse sujeito não é um indivíduo concreto, e sim uma consciência abstrata. Sob esse ponto de vista, evidente em Immanuel Kant a Immanuel Kant, o plano racional é nitidamente diferenciado do psicológico. Esse é o primeiro passo na dissolução da visão de que o mundo existia independentemente de nós, em uma forma fixa e definitiva. O segundo momento no desenvolvimento da concepção total ocorre quando ela passa a ser compreendida dentro de uma perspectiva histórica. Nisso reside o mérito de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a Georg Wilhelm Friedrich Hegel, e da escola histórica. Hegel parte da ideia de que o mundo constitui uma unidade que só pode ser compreendida em relação ao sujeito. Mas essa unidade, e aqui está o elemento novo, é concebida como um processo de transformação histórica contínua, que busca sempre o equilíbrio em níveis cada vez mais elevados. Durante o Iluminismo, o sujeito era considerado uma entidade abstrata, fora do tempo e da sociedade. Nesse novo período, o conceito de espírito do povo, ou Volksgeist, a Volksgeist, passa a representar os elementos historicamente diferentes do conhecimento. O caráter mais concreto desse tipo de filosofia depende do interesse pelas ideias que brotam das reações sociais e da incorporação das correntes políticas. A partir de então, as experiências do dia a dia deixam de ser aceitas apenas como aparecem e passam a ser reconduzidas aos seus pressupostos originais. Deve-se observar, contudo, que a natureza mutável do pensamento foi descoberta menos pela filosofia e mais pela observação da vida política de seu tempo. A reação ao saber anti-histórico do período da Revolução Francesa deu novo impulso ao conhecimento histórico. A passagem do sujeito abstrato para o sujeito mais concreto, o espírito popular, diferente em cada nação, não foi um resultado apenas filosófico. Significou uma transformação nos modos de reagir ao mundo após as guerras napoleônicas, quando o sentimento de nacionalidade se afirmou. O último e decisivo passo na formação de um conceito total de ideologia foi igualmente impulsionado pelo processo social. Quando a classe social tomou o lugar do povo ou da nação como portadora do conhecimento, a própria tradição passou a incorporar o fato de que a estrutura de uma sociedade e suas formas intelectuais mudam conforme se transformam as relações entre as classes. Assim, o conceito de espírito do povo foi substituído pelo de consciência de classe ou, mais exatamente, pelo de ideologia de classe.
O desenvolvimento dessas ideias segue uma dupla direção, por um lado, um processo de síntese através do qual o conhecimento fixa um centro de unidade em um mundo variável, por outro, um esforço para tornar essa concepção mais flexível. O resultado é que, no lugar da unidade fixa de um conhecimento fora do tempo, obtemos uma concepção que varia conforme os períodos históricos, as nações e as classes sociais. Continuamos a preservar a ideia de unidade do conhecimento, mas essa unidade é agora dinâmica e está em contínuo movimento. Uma concepção dinâmica do conhecimento oferece uma perspectiva mais adequada para a compreensão da realidade histórica. Duas consequências decorrem desse novo conceito de saber. Primeiro, percebemos que as obras humanas não podem ser explicadas isoladamente. Cada fato em um período histórico só é compreensível em função do significado que assume em relação aos outros. Segundo, esse sistema de significados varia de um período para outro. Por isso, a reinterpretação dessa mudança constante torna-se o problema principal das ciências históricas modernas. Embora Hegel tenha insistido na necessidade de integrar esses elementos, ele ainda procedeu de maneira teórica. Hoje, já podemos transferir essa noção para a pesquisa prática. O fato mais importante é que as concepções particular e total de ideologia agora se aproximam. A concepção particular começa a se misturar com a total. Isso fica claro quando observamos que, antes, o adversário era acusado de falsidade consciente ou não. Agora, a crítica tornou-se mais profunda ao desacreditar toda a estrutura da consciência do oponente, já não se o considera sequer capaz de pensar corretamente sobre certos temas. Essa constatação mostra que, nos primeiros esforços para descobrir a origem do erro, a deformação ideológica era buscada apenas em um plano psicológico, focando nos preconceitos pessoais. A crítica torna-se total quando o ataque é deslocado para o plano noológico, reconhecendo que as teorias adversárias são produto da situação social dominante. Com isso, alcançamos um novo estágio na história das formas de pensamento. A concepção total de ideologia levanta o problema da falsa consciência, ou Falschbewusstsein, a Falschbewusstsein. Trata-se de entender como nasce um pensamento capaz de distorcer a realidade. É precisamente a consciência de que nossa visão do mundo pode ser desviada que torna a concepção total de ideologia tão importante para a compreensão da nossa vida social. Dessa análise nasce a inquietação que sentimos hoje, mas também tudo o que há de produtivo e estimulante em nossa cultura. 4. Objetividade e preconceito. A suspeita de que pudesse existir algo como uma falsa consciência, ou Falschbewusstsein, a Falschbewusstsein, cujos julgamentos seriam sempre necessariamente falsos, remonta à antiguidade. Essa ideia tem origem religiosa e chegou até nós como parte da herança cultural do mundo antigo. Tal suspeita assume a forma de um problema sempre que a sinceridade da inspiração ou da visão de um profeta é colocada em dúvida pelo povo ou pelo próprio profeta. Temos aqui o exemplo de uma concepção antiga que serve de fundamento para uma ideia moderna. Poderíamos dizer que a questão já estava presente na reflexão antiga e que o que há de novo é apenas a sua forma. Mas, mesmo nesse caso, é preciso insistir que a forma moderna dessa ideia é muito mais importante do que sua origem histórica. Enquanto antes a suspeita de uma falsa consciência era apenas um julgamento sobre certos fatos isolados, hoje, com métodos de análise mais precisos, somos capazes de realizar uma crítica muito mais profunda sobre os problemas do conhecimento. O que antes se limitava a uma condenação tradicional transformou-se em uma investigação metódica, baseada em demonstrações científicas. A mudança que estamos discutindo é de grande importância. Desde que o problema foi retirado de um contexto puramente religioso, não apenas se modificaram os métodos usados para provar a falsidade ou a veracidade de um julgamento, mas também se alteraram profundamente os próprios princípios com que avaliamos o que é verdadeiro e o que é falso, o que é real e o que é aparência. Quando o profeta duvidava da sinceridade de sua visão, isso acontecia porque ele se sentia abandonado por Deus, e sua angústia se baseava em uma referência ao divino. Se, ao contrário, nós hoje duvidamos de nossas ideias, isso ocorre pelo temor de que elas já não correspondam a algum critério de realidade consolidado no mundo. Para determinar a natureza exata dos novos princípios que substituíram os antigos, devemos submeter o significado da palavra ideologia a uma análise histórica mais precisa. Se recorrermos à linguagem comum, isso apenas indica que a história do pensamento não está presa aos livros, mas extrai seu sentido das experiências da vida cotidiana. Do mesmo modo, as transformações mais importantes na filosofia estão sempre relacionadas aos valores em mudança do mundo real. A palavra ideologia, em seu uso inicial, não possuía um significado sobre a natureza da realidade. Originalmente, designava simplesmente a teoria das ideias.
Os ideólogos foram membros de um grupo filosófico surgido na França que, seguindo a tradição de Etienne Bonnot de Condillac, a Etienne Bonnot com acento circunflexo de Co com acento circunflexo de Lac, rejeitava a metafísica e buscava dar às ciências do espírito um fundamento baseado na antropologia e na psicologia. A concepção moderna de ideologia nasceu quando Napoleão Bonaparte, percebendo que esses filósofos se opunham às suas ambições imperialistas, passou a chamá-los, de modo depreciativo, de ideólogos. Assim, a palavra adquiriu um sentido negativo que mantém até hoje. No entanto, se examinarmos as implicações teóricas desse desprezo, veremos que ele ataca a validade do pensamento do adversário, considerando-o abstrato. Mas se perguntarmos em abstrato em relação a quê? A resposta é em abstrato em relação à prática, abstrato porque está em desacordo com os fatos que ocorrem no campo político. Dessa forma, todo pensamento ideológico é considerado inútil para a ação, e o único modo positivo de se aproximar da realidade passa a ser a prática. Quando medidos pelos padrões da ação prática, o pensamento puro ou a reflexão sobre uma situação tornam-se sem sentido. É evidente, portanto, que o novo significado do termo ideologia traz a marca do ponto de vista daqueles que o criaram, os políticos e homens de ação. A palavra reflete a experiência particular do homem de Estado e fornece base para aquela visão prática que não considera o pensamento um instrumento eficaz para conhecer a realidade. Durante o século XIX, o termo ideologia, usado nesse sentido, teve ampla difusão. Isso demonstra que o conceito de realidade próprio dos políticos substituiu os modos teóricos e contemplativos de pensar. Desde então, o problema central do termo ideologia, o que é concretamente real, jamais saiu de cena. Mas é preciso explicar essa transição. A questão sobre o que constitui a realidade não é nova, o que é novo é o fato de ela ter surgido em espaços de discussão pública e não apenas em círculos acadêmicos. Isso indica uma importante transformação social. A nova conotação que o termo ideologia adquiriu mostra uma mudança decisiva na definição da realidade. Assim, para entender o pensamento moderno, devemos reconhecer que uma história sociológica das ideias trata do pensamento concreto da sociedade, e não apenas dos sistemas elaborados em academias que se consideram isoladas do mundo. Antes, um saber considerado falso era refutado com base em uma sanção divina ou por meio de uma contemplação dos primeiros princípios. Agora, porém, o critério da realidade é encontrado, sobretudo, em uma visão derivada da experiência política. Apesar das mudanças, a história do conceito de ideologia, de Napoleão Bonaparte a Napoleão Bonaparte, ao marxismo, manteve esse mesmo critério político de relação com a realidade. O exemplo histórico mostra que uma perspectiva prática já estava implícita na acusação de Napoleão contra seus adversários. Pode-se afirmar que o pragmatismo se tornou, para o homem moderno, uma perspectiva inevitável, e que a filosofia apenas se apropriou dela e levou suas conclusões às últimas consequências. Mencionamos o significado dado por Napoleão para mostrar que o discurso comum muitas vezes contém mais sentido filosófico do que as disputas acadêmicas, que tendem a se tornar estéreis por ignorarem o mundo fora dos círculos de estudo. Avançamos agora um passo além e destacamos outro aspecto, e na luta de Napoleão contra seus críticos, ele pôde, graças à sua posição de poder, desacreditá-los ao apontar o caráter ideológico de seu pensamento. Nos momentos seguintes, o termo ideologia foi usado pelo proletariado como uma arma contra o grupo dominante. Em resumo, uma investigação profunda sobre os fundamentos do pensamento não poderia permanecer como privilégio exclusivo de uma única classe. Foi justamente por causa dessa expansão da análise ideológica que chegamos a um ponto em que nenhum grupo pode chamar os outros de ideológicos sem, ao mesmo tempo, ser alvo da mesma acusação. Assim, alcançamos uma nova consciência sobre o pensamento em geral. Houve um tempo em que parecia exclusividade do proletariado militante usar a análise ideológica para desmascarar os objetivos ocultos de seus adversários. O marxismo desenvolveu metodicamente o significado crítico da ideologia. Foi a teoria marxista que realizou, pela primeira vez, a união entre a concepção particular e a concepção total da ideologia, destacando a importância da posição e dos interesses de classe na formação do pensamento. Devedora de Hegel, a teoria marxista conseguiu ir além do plano psicológico e situar o problema em um quadro filosófico mais amplo. A noção de falsa consciência adquiriu, assim, um novo significado. O pensamento marxista deu importância decisiva à prática política e à interpretação econômica dos fatos. Esses dois elementos se tornaram os critérios para distinguir o que era puramente ideológico daquilo que era relevante para a realidade. Por isso, a teoria da ideologia é geralmente associada ao movimento marxista. Mas esse estágio também foi superado. Já não é privilégio exclusivo dos escritores socialistas apontar as bases ideológicas do pensamento burguês para desacreditá-lo. Hoje, cada grupo usa essa arma contra os outros.
Estamos entrando em uma nova fase da cultura. Na Alemanha, os primeiros esforços nessa direção foram realizados por Max Weber, a Max Weber, Werner Sombart, a Werner S.O. com acento circunflexo M. Barth, e Ernst Troeltec, a Erstreut CH. A verdade das palavras de Weber torna-se evidente quando lemos, e a interpretação materialista da história não é uma carruagem de praça que se possa tomar ou deixar à vontade, e ela não para diante dos próprios protagonistas das revoluções. A análise das ideias em termos de ideologia é uma arma poderosa demais para ser monopólio de um único grupo. Nada impedia que os opositores do marxismo a utilizassem contra o próprio marxismo. 5. A passagem da teoria da ideologia para a sociologia do conhecimento. Traçamos anteriormente um processo do qual se podem encontrar diversos exemplos na história social e das ideias. No desenvolvimento de um novo ponto de vista, uma das partes exerce o papel de pioneira, enquanto as demais são forçadas a adotar o mesmo método e a mesma atitude para enfrentar o adversário. É exatamente o que acontece com a noção de ideologia. O marxismo revelou uma nova forma de pensar, para a qual todo o século XIX contribuiu. Contudo, a explicação completa dessa ideia não é resultado de um único grupo, nem está ligada a uma posição social ou cultural específica. Sem dúvida, o papel desempenhado pelo marxismo nesse processo lhe assegura um lugar de destaque na história da cultura, e isso não deve ser minimizado. No entanto, o processo por meio do qual a análise ideológica alcançou um uso geral ainda se desenrola diante de nossos olhos e deve ser objeto de um exame prático. É interessante observar que, com a expansão do conceito de ideologia, vai se afirmando gradualmente uma nova forma de conhecimento. Essa nova posição intelectual não representa apenas uma mudança de grau em um fenômeno que já existia, trata-se de um exemplo do verdadeiro processo dialético, uma diferença de quantidade que se transforma em uma diferença de qualidade. Com efeito, no momento em que todos os grupos são capazes de considerar as ideias de seus adversários como ideológicas, cada elemento de significado adquire uma nova qualidade, e a palavra ideologia passa a ter outro sentido. Do mesmo modo, todos os fatores que examinamos em nossa análise histórica se transformam. Assim, os problemas da falsa consciência, ou Falschbewusstsein, a Falschbewusstsein, e da natureza da realidade assumem uma importância diferente. Essa constatação nos obriga a reconhecer que nossos princípios fundamentais, nossa visão da realidade e nossa teoria do conhecimento também se modificaram profundamente. Vamos observar agora através de qual mudança de sentido a concepção de ideologia passou durante esse processo. Já mencionamos o caminho que vai da concepção particular à concepção total de ideologia, e essa tendência continuou a se intensificar. Em vez de apenas demonstrar que o adversário sofre de ilusões ou de desvios psicológicos, a exigência atual é submeter toda a estrutura do pensamento dele a uma análise sociológica. Enquanto alguém não coloca em questão a própria posição, considerando-a absoluta, e interpreta apenas as ideias de seus oponentes como produto de uma posição social, ainda não deu o passo decisivo. É verdade que, nesse caso, já se trata de uma concepção total da ideologia, pois o pensamento do adversário é analisado em sua totalidade. No entanto, enquanto essa investigação se limitar à análise das ideias dos inimigos, ela ainda permanecerá dentro de uma formulação restrita da teoria. Em contraste com isso, a forma verdadeiramente geral da concepção total de ideologia é alcançada quando o pesquisador tem a coragem de submeter não apenas o ponto de vista do adversário, mas também o de todos, inclusive o seu próprio, à análise ideológica. No momento atual da ciência, é muito difícil ignorar esse aspecto. O pensamento de todos os grupos, em todas as épocas, é de natureza ideológica. Não existe posição intelectual que não tenha mudado ao longo da história e que não continue a apresentar múltiplas formas até hoje. Até mesmo o marxismo assumiu diferentes aspectos. Quando o conceito total de ideologia alcança sua formulação geral, a simples teoria da ideologia se transforma em sociologia do conhecimento. O que antes era uma arma intelectual de um partido torna-se um método de investigação voltado para a história da sociedade e da cultura. Inicialmente, um grupo descobre que as ideias de seus adversários dependem da situação em que eles vivem. Em seguida, o reconhecimento desse fato é elevado a um princípio universal. O pensamento de cada grupo é considerado resultado de suas condições de vida. O objetivo específico da história sociológica do pensamento passa a ser, então, o de investigar todos os fatores da situação social que possam influenciar o pensamento, sem se deixar levar por preconceitos partidários. Uma história das ideias orientada pela sociologia oferece ao homem moderno um conceito do processo histórico muito diferente do tradicional. Fica também claro que a concepção de ideologia adquire, sob esse ponto de vista, um novo significado, do qual derivam duas maneiras de conduzir a investigação. A primeira consiste em mostrar a relação constante entre um ponto de vista intelectual e uma posição social específica. Essa forma de análise implica renunciar à denúncia das perspectivas com as quais não concordamos.
Ao tentar explicar as convicções alheias, o pesquisador tende a apresentar as próprias como infalíveis. Essa atitude deve ser rejeitada se desejamos uma investigação isenta de julgamentos de valor. O segundo tipo de pesquisa consiste em combinar uma análise livre de julgamentos com um princípio determinado sobre o conhecimento. Considerado desse ponto de vista, o problema do verdadeiro conhecimento admite duas soluções, o relacionalismo e o relativismo. O relativismo é um produto da visão moderna, segundo a qual todos os sistemas de pensamento dependem da posição humana do pensador. Ele procura conciliar essa análise sociológica com uma antiga teoria do conhecimento que ainda não percebia as conexões entre a vida e o pensamento, tomando como modelo de saber relações fixas, como a de que 2 mais 2 é igual a 4. Essa antiga concepção era levada a rejeitar todas as formas de conhecimento que dependessem da posição do pensador, pois considerava esses elementos como algo relativo. O relativismo surge, portanto, do conflito entre a nova consciência histórica e uma teoria do conhecimento que ainda não compreendeu esse novo modo de considerar o ato de pensar. Se quisermos nos libertar desse relativismo, devemos compreender, com o auxílio da sociologia do conhecimento, que o conflito não ocorre entre uma doutrina absoluta da verdade e o pensamento sociológico, mas entre um tipo de teoria do conhecimento historicamente limitada e este novo modo de pensar. A própria teoria do conhecimento participa do processo social e pode evoluir. Uma teoria moderna, consciente do caráter relacional, e não relativo, do saber histórico, deve partir do princípio de que existem áreas do pensamento nas quais não se podem conceber verdades absolutas, independentes da posição do sujeito e do contexto social. Mesmo um ser divino não poderia formular, sobre os acontecimentos históricos, uma frase do tipo 2 mais 2 é igual a 4. Isso ocorre porque aquilo que se torna compreensível na história só pode ser expresso em relação a problemas e conceitos que surgem no próprio processo da experiência histórica. Uma vez admitido que todo o conhecimento histórico é relacional e se refere à condição do pesquisador, precisamos novamente distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Surge então a questão: em qual posição social oferece a melhor possibilidade de alcançar um conhecimento adequado? De qualquer modo, a esperança de descobrir a verdade de uma forma independente de significados históricos deve ser abandonada. Essa conclusão permite formular o problema de maneira mais concreta. Devemos distinguir dois tipos de investigação, a primeira, caracterizada pela ausência de julgamentos de valor, e a segunda, orientada em sentido normativo. A concepção não valorativa da ideologia aparece naquelas pesquisas históricas que não fazem julgamentos sobre a coerência das ideias examinadas. Essa pesquisa se limita a descobrir as relações entre as estruturas mentais e as situações em que elas se manifestam. Perguntamos, então, por que uma certa situação social produz uma determinada interpretação? O elemento ideológico no pensamento humano está sempre ligado à condição concreta de vida do indivíduo. O pensamento nasce e atua em um ambiente social definido, e não no vazio. Não se deve pensar, porém, que essa origem social do pensamento seja uma fonte de erro. Assim como o indivíduo que convive com outros encontra a possibilidade de enriquecer seu conhecimento sobre as pessoas, também um sistema de conceitos, por estar ligado a uma realidade social específica, pode revelar muito sobre o significado dessa realidade. O exemplo mencionado anteriormente mostrava que o proletariado socialista estava em uma posição favorável para descobrir os elementos ideológicos nas ideias de seus adversários. Contudo, a ligação entre o pensamento e a situação social traz limitações. É impossível alcançar uma visão completa dos problemas se o pensador permanece preso a um único lugar na sociedade. Por exemplo, não era possível para a concepção socialista elevar-se até o nível de uma sociologia do conhecimento. Parece que os limites de um ponto de vista são corrigidos pela luta que ele trava com pontos de vista opostos. O objetivo de um estudo da ideologia, quando busca evitar julgamentos de valor, é compreender os limites de cada perspectiva social e as relações entre essas atitudes dentro da sociedade global. O problema consiste em mostrar como certas perspectivas intelectuais estão ligadas a formas de experiência e em traçar a interação entre elas no desenvolvimento cultural. No campo da moral, por exemplo, é necessário mostrar as mudanças nas normas pelas quais o comportamento é julgado. Alcançamos uma solução mais profunda quando somos capazes de demonstrar que os próprios princípios morais são condicionados por situações específicas, e que conceitos como dever e pecado surgiram em relação a determinadas condições sociais. A tendência filosófica que tenta manter valores eternos enquanto reconhece a mudança histórica já não se sustenta. Neste ponto, é preciso lembrar que falar da vida cultural em termos de valores é uma atitude característica da nossa época. A noção de valor, ou valor, avant LO com acento circunflexo R, nasceu nas ciências econômicas. Mais tarde, essa ideia foi transferida para a moral, a estética e a religião, modificando a descrição do comportamento humano.
Seria um erro considerar como uma escolha consciente de valores a atitude de alguém que, sem refletir, admira uma obra de arte ou vive segundo as normas que aprendeu na infância. A convicção de que toda a vida cultural é orientada por valores objetivos é um exemplo da indiferença moderna pelos mecanismos fundamentais que governam a relação entre o homem e o mundo. A interpretação dos fenômenos culturais em termos de valores é uma marca do nosso tempo. Mas a estrutura desses valores só se torna compreensível quando nos referimos às situações concretas das quais eles extraem seu significado. Não há, portanto, norma alguma que possa reivindicar uma validade formal e uma absoluta independência em relação ao seu conteúdo, que muda ao longo da história. Hoje, chegamos a um ponto em que percebemos com clareza as diferenças nos modos de pensar, não apenas entre os diversos períodos históricos, mas também entre os diferentes sistemas culturais. Aos poucos, torna-se evidente que não é apenas o conteúdo do pensamento que muda, mas também a sua própria estrutura básica de categorias. Somente recentemente tornou-se possível confirmar a hipótese de que, tanto no passado quanto no presente, os modos dominantes de pensamento são substituídos por novas categorias sempre que a base social do grupo ao qual pertencem se rompe ou se transforma sob a pressão de uma mudança em curso na sociedade. Essas categorias funcionam como a expressão característica de cada grupo social. A sociologia do conhecimento promete alcançar um alto grau de precisão na investigação. Isso ocorre porque, em nenhum outro campo de pesquisa, a dependência mútua entre as variações de significado é tão evidente e rigorosamente determinada quanto no próprio pensamento. De fato, o pensamento é um dos indicadores mais sensíveis das transformações sociais e culturais. A mudança no significado das palavras e as múltiplas conotações de cada conceito refletem a oposição entre os modelos de vida em conflito. Em nenhum outro domínio da vida social se percebe com tanta nitidez a relação entre o pensamento e o ambiente, bem como suas possibilidades de variação, quanto no significado das palavras. A palavra e o significado que a acompanha constituem uma realidade coletiva. A menor nuance no sistema total do pensamento se reflete na palavra e nas gradações de sentido que ela carrega. A palavra nos liga a toda a história do passado e, ao mesmo tempo, reflete a totalidade do presente. Quando buscamos um ponto comum de entendimento ao nos comunicarmos com os outros, a palavra pode ser usada para eliminar as diferenças entre os indivíduos. Mas, quando necessário, ela também pode tornar-se um instrumento eficaz para acentuar essas diferenças e as experiências pessoais de cada um. Desse modo, a palavra nos oferece um meio de descobrir os elementos novos e originais que surgem com o próprio processo de desenvolvimento da cultura, acrescentando valores antes desconhecidos ao conjunto da experiência humana. Em todas essas análises, será mantida a concepção geral e total de ideologia em seu sentido não valorativo. 6. A concepção não valorativa da ideologia. O estudioso que realiza esse tipo de pesquisa histórica não precisa se ocupar com o problema da verdade absoluta. As relações entre o pensamento e a sociedade, que antes não haviam sido investigadas de modo abrangente, tornaram-se agora claras. A consciência desse fato oferece ao pesquisador moderno uma vantagem imensa. Ele não buscará tanto descobrir qual das partes em conflito detém a verdade, mas concentrará sua atenção no modo como ela emerge progressivamente ao longo do desenvolvimento histórico e social. A quem o acusasse de fugir do problema da verdade, o estudioso moderno poderia responder que ela é mais alcançável por meio da história da sociedade do que por uma investigação puramente lógica. Mesmo que sua pesquisa não alcance o verdadeiro em si, ele será capaz de reconhecer a orientação fundamental da cultura em muitos aspectos desconhecidos, que são indispensáveis para a descoberta da verdade. De fato, quando acreditamos que já possuímos a verdade, perdemos o interesse pela investigação que poderia nos conduzir a uma consciência mais profunda da realidade. É precisamente a nossa incerteza que nos leva a lidar com a realidade de modo mais direto do que nos tempos em que predominava a fé no absoluto. Torna-se agora completamente evidente que, somente por meio de uma transformação rápida e profunda do mundo intelectual, as ideias e os valores antes considerados imutáveis puderam ser submetidos a uma crítica total. Em nenhuma outra situação histórica os seres humanos haviam sido tão perspicazes em descobrir o elemento ideológico presente no pensamento. É verdade que, em todas as épocas, eles combateram as ideias de seus adversários, mas no passado isso ocorria quase sempre com o propósito de submeter os outros aos seus próprios princípios. Hoje, porém, existem muitos pontos de vista com valor e prestígio equivalentes. Cada um deles testemunha a limitação do outro, o que não nos permite adotar uma única posição e considerá-la absoluta. Somente uma situação cultural e socialmente desorganizada como a atual permite perceber aquilo que, até agora, havia permanecido oculto pela estabilidade da estrutura social e pela força das normas tradicionais, ou seja, que toda perspectiva está relacionada a uma determinada condição da sociedade. É certo que,
para agir, necessitamos de alguma confiança em nós mesmos e em nossas ideias, e que a forma pela qual expressamos nossos pensamentos tende, inevitavelmente, a assumir um tom de absolutismo. Contudo, em nossa época, a função da pesquisa histórica é justamente investigar os elementos que formam essa fé indispensável à ação concreta, e rejeitar os preconceitos que aceitamos como verdadeiros enquanto indivíduos. Isso só é possível mediante uma atenção constante e o esforço consciente de reduzir ao máximo a tendência de glorificar as próprias opiniões. Por meio desse esforço, a parcialidade de nossa perspectiva pode ser superada, e as posições intelectuais em conflito podem completar umas às outras. Devemos, portanto, tomar plena consciência da crise intelectual que marca nossa época, em que todos os valores e princípios revelam que são, na verdade, relativos. Precisamos reconhecer, de uma vez por todas, que os significados que compõem nosso mundo são condicionados pela história e de modo algum são absolutos. Neste momento histórico, em que todos os aspectos da existência humana recebem uma nova luz, cabe ao nosso pensamento científico tornar-se senhor da situação. Não se pode descartar a possibilidade de que essa circunstância favorável se perca e que o mundo volte a apresentar uma aparência estática e uniforme. Esse julgamento não valorativo que fazemos da história não conduz inevitavelmente ao relativismo, mas sim ao relacionalismo. O conhecimento, considerado à luz da concepção total de ideologia, não é uma experiência inútil, pois a ideologia, em seu aspecto relacional, de modo algum se confunde com a ilusão. O conhecimento que nasce de uma experiência concretamente vivida, embora não seja absoluto, não deixa por isso de ser conhecimento. As normas que resultam dessas condições reais de vida não surgem em um vazio social, mas constituem referências que orientam nossa conduta. Relacionalismo significa simplesmente que todos os elementos de uma determinada cultura se relacionam uns com os outros e retiram seu significado dessa interação. Um sistema de significados assim é possível e válido apenas em um determinado período histórico, ao qual fornece uma expressão adequada por certo tempo. Quando a situação social se transforma, o sistema de normas que surgiu dela deixa de estar em harmonia com a nova realidade. O mesmo ocorre com o conhecimento e com a própria perspectiva histórica. O saber está sempre orientado para algum objeto e é influenciado, nesse processo, pela natureza do objeto que busca compreender. No entanto, o modo como essa análise se desenvolve depende também da natureza do pesquisador. Isso é verdadeiro, em primeiro lugar, se considerarmos o aspecto qualitativo do nosso conhecer, especialmente quando procuramos compreender algo que exige uma familiaridade intelectual entre quem conhece e o que é conhecido. É igualmente verdadeiro, em segundo lugar, se quisermos elaborar uma teoria do conhecimento, uma vez que toda percepção deve ser organizada em categorias para se converter em saber. A possibilidade de expressarmos nossa experiência em formas conceituais depende, porém, dos modelos de referência disponíveis em um dado momento histórico. Os conceitos que possuímos, o universo de conversa em que nos movemos e os modos de expressar o pensamento são amplamente influenciados pela situação histórico-social dos membros intelectuais do grupo. O tema central dessa abordagem não valorativa da ideologia passa a ser a relação de cada forma parcial de saber com a ordem mais ampla de significados e com a estrutura da realidade histórica. De fato, se abandonássemos esse critério de investigação, perderíamos a posição avançada que a cultura alcançou com tanto esforço. Por isso, tornou-se muito problemático considerar como um verdadeiro esforço intelectual a tentativa de descobrir ideias supostamente absolutas e imutáveis. Aprender a pensar de maneira dinâmica e relacional, em vez de estática, é talvez uma tarefa mais positiva. Na situação atual, nada é mais irritante do que constatar que aqueles que acreditam ter alcançado o absoluto são justamente os que pretendem ser superiores aos demais. Em nossos dias, essas pessoas, que vivem afastadas do mundo e procuram recomendar aos outros o remédio milagroso do seu absoluto, representam um sintoma da falta e, ao mesmo tempo, da necessidade de uma segurança moral, sentida por grupos incapazes de encarar a própria existência. É provável que, para continuar vivendo e agindo em um mundo como o nosso, torne-se necessário escolher um único caminho e rejeitar as alternativas. Disso decorre que as pessoas podem ser levadas a considerar certos objetivos imediatos como absolutos, na esperança de tornar seus problemas mais concretos. Mas não é o homem de ação quem busca o absoluto e o imutável, e sim aquele que deseja convencer os outros a conservar o estado atual das coisas, por acreditar que tira proveito das condições existentes. Os que se sentem satisfeitos com a ordem atual têm todo o interesse em considerá-la eterna e absoluta, a fim de preservá-la. Isso, porém, não ocorre sem o uso de mitos ou sugestões românticas. Encontramo-nos, assim, diante de uma tendência do pensamento moderno, o absoluto, que um dia representou um meio de comunicação com o divino, tornou-se agora um instrumento nas mãos daqueles que buscam utilizá-lo para distorcer e ocultar o verdadeiro significado do presente. 7. A passagem para a concepção valorativa da ideologia.
torna-se claro que, a partir da concepção de ideologia utilizada para compreender o constante movimento da realidade, e que, até aqui, não envolvia julgamentos de valor, fomos levados a considerar o problema em um plano valorativo, do conhecimento e, por fim, da própria natureza do ser. Sem percebermos, o ponto de vista não valorativo e dinâmico transformou-se em uma arma contra certas posições intelectuais. O que era apenas uma técnica de pesquisa revelou-se como uma visão de mundo, dando origem a uma compreensão total da realidade. Como ocorre em muitos casos, só ao final percebemos as razões que nos levaram a considerar todo valor definitivo como parte da história. Notamos, então, que utilizamos julgamentos de valor e princípios profundos dos quais não tínhamos plena consciência. Contudo, isso preocupará apenas quem ainda acredita na possibilidade de um pensamento livre de qualquer pressuposto moral ou filosófico. Na verdade, quanto mais reconhecemos os pontos de partida implícitos no pensamento, mais evidente se torna que a pesquisa, ao menos nas ciências sociais, só funciona com base em certos julgamentos e hipóteses que vêm antes da experiência. Quem não possui convicções não tem sequer perguntas a fazer, e muito menos é capaz de formular um problema para estudar a história. Até o positivismo se apoia em princípios sobre a realidade, como a fé no progresso, apesar de dizer que rejeita a filosofia profunda. Foi por meio desses princípios que o positivismo trouxe resultados importantes. O perigo dos pressupostos não é o fato de existirem, mas sim quando uma visão tradicional impede novos avanços no modo de pensar. Enquanto a teoria não se torna um problema para si mesma, permanecemos presos a um esquema estático, inadequado ao momento atual. É necessário, portanto, reconhecer que todo ponto de vista está ligado a uma situação particular e investigar essa ligação. 8. Os juízos ontológicos implícitos na concepção não valorativa da ideologia. Essa análise sobre os fundamentos do pensamento é essencial para compreender a cultura atual. A passagem da pesquisa não valorativa para a valorativa caracteriza todo o pensamento contemporâneo. O resultado é que a investigação histórico-sociológica passou a excluir julgamentos de valor imediatos, derivando disso dois caminhos. O primeiro é aceitar o caráter passageiro da história acreditando que o que realmente importa está fora dela. Nessa visão, ignora-se o tempo, a sociedade e os mitos coletivos, pois acima de tudo estariam as verdades imutáveis que transcendem a história. A história real seria apenas um reflexo imperfeito dessa origem superior. Essa posição deriva do misticismo. Os místicos observavam valores eternos e viam o que se passa no tempo como pura aparência. No passado, essa visão era comum em mundos com apenas um modo de interpretar os fatos. Hoje, a relatividade histórica tornou-se tão evidente que até quem acredita apenas no místico utiliza a investigação sociológica para analisar o mundo que, em teoria, nega. O segundo caminho nasce da consciência de que as mudanças entre acontecimentos e ideias não são por acaso e obedecem a uma certa regularidade que pode ser verificada. Quando reconhecemos que nenhum momento histórico é absoluto, a indiferença mística pela história deixa de fazer sentido. Podemos admitir que há uma realidade espiritual que transcende a história, mas isso não significa que a função da história seja descrever o que o ser humano não é. Pelo contrário, a história revela a matriz onde se expressa a natureza humana. A evolução da humanidade torna-se compreensível por meio das mudanças nas normas, nas instituições e nas perspectivas pelas quais cada grupo toma consciência de si. Mesmo que a experiência mística seja o único meio de revelar a natureza última do homem, essa realidade deve ter relação com o mundo histórico e social. Os fatores que moldam a sociedade também determinam o destino pessoal. Uma verdadeira compreensão da história considera que, embora nada de definitivo surja dela, algo de essencial se manifesta em seu interior. O fato de os eventos serem únicos e ligados a um tempo e lugar mostra que a história não é muda para quem quer aprender com ela. Por isso, a perspectiva puramente mística revela-se abstrata. É preciso buscar no conjunto histórico o significado de cada elemento. Com essa forma sociológica de considerar a história é que nos identificamos. Se essa orientação se tornar pesquisa prática, teremos uma técnica capaz de diagnosticar a cultura de uma época. A passagem para um ponto de vista valorativo tornou-se necessária porque a história seria inexplicável se não destacássemos alguns aspectos em relação a outros. Essa seleção é o primeiro passo para uma pesquisa valorativa. 9. O problema da falsa consciência. No processo da história, observa-se a passagem da concepção geral de ideologia para a concepção valorativa. Mas esta avaliação é diferente da antiga, já não aceitamos valores de um período como absolutos, pois reconhecemos que são determinados pela sociedade. O objetivo agora é distinguir o verdadeiro do falso, o autêntico do que é apenas aparência, dentro dos modos de pensar de um período.
O perigo da falsa consciência, ou Falschbewusstsein, a Falschbewusstsein, não é mais a dificuldade de alcançar um absoluto, mas sim o fato de ela impedir a compreensão de uma realidade que está em constante reorganização. Sob essa ótica, uma posição moral não é válida quando se apoia em normas que a ação humana não pode observar de fato. Ela perde validade quando entendemos que o comportamento imoral não vem de uma falha pessoal, mas de princípios mal formulados para aquela realidade. Uma teoria é errada quando usa conceitos que impedem o homem de se ajustar à realidade presente. Crenças anacrônicas tendem a virar ideologias que escondem o sentido da ação em vez de explicá-lo. Vejamos alguns exemplos. Em 1. O tabu contra juros. Na regra de emprestar sem juros fazia sentido em sociedades com relações muito estreitas. Quando a estrutura social mudou para o capitalismo, esse princípio tornou-se ideológico e impossível de aplicar, servindo apenas como arma de instituições contra novas forças econômicas, até ser finalmente abandonado. 2. Engano sobre si mesmo. Ocorre quando pessoas ocultam sua condição real do mundo e de si mesmas, romantizando ou idealizando os fatos para escapar da realidade. É o caso de quem usa princípios absolutos para esconder interesses muito diferentes, disfarçando-os sob uma aparência de justiça. 3. Inadequação para compreender o mundo, como um proprietário de terras que já vive em uma economia capitalista, mas tenta explicar sua relação com empregados usando um modelo antigo e patriarcal. Nesses casos, o conhecimento é ideológico quando não percebe os novos elementos da situação ou tenta ignorá-los com categorias inadequadas. Essa concepção de ideologia é valorativa e dinâmica, invalorativa porque faz julgamentos sobre a realidade das ideias, e dinâmica porque esses julgamentos se referem a uma realidade em transformação. Essa visão reconhece que, em uma mesma época, podem coexistir vários tipos de consciência, uns atrasados em relação ao presente, outros projetados além dele, às utopias. O mundo que buscamos compreender é ambíguo, pois essa visão trata da realidade que se manifesta na vida prática. De todo modo, essas teses baseiam-se em experiências que não podem ser ignoradas. 10. A busca da realidade na investigação ideológica e utópica. O esforço para evitar as distorções ideológicas e utópicas, no fundo, uma busca pela própria realidade. Essas duas concepções servem como base para um ceticismo saudável e podem ser usadas de forma positiva para evitar os erros aos quais nosso pensamento nos conduz. Elas ajudam, especialmente, a combater a tendência moderna de separar o pensamento do mundo concreto, ignorando a realidade ou indo além de seus limites. O pensamento deve refletir exatamente a realidade na qual ele opera. Assim como a beleza de um estilo literário está em expressar com precisão o que se pensa, sem tirar nem pôr, o conhecimento válido consiste em aderir à situação concreta que deve ser compreendida, em vez de fugir dela. Ao considerarmos os conceitos de ideologia e utopia, a questão sobre o que é a realidade surge novamente. Ambas as concepções exigem que toda ideia seja confirmada pela sua coerência com a realidade. Ao mesmo tempo, nossa própria noção do que é real transformou-se e passou a ser questionada. Todos os grupos e classes em conflito na sociedade buscam essa realidade em seus pensamentos e ações, por isso, ela se apresenta de modo diferente para cada um. Se o problema da essência da realidade fosse apenas imaginação, poderíamos ignorá-lo. Mas torna-se evidente que a diversidade de nossos modos de pensar nasce justamente da multiplicidade de concepções sobre o ser. Cada julgamento que fazemos sobre a realidade tem consequências profundas. Ao examinarmos os diferentes julgamentos apresentados pelos grupos, percebemos que cada um se move em um domínio distinto de ideias. Esses sistemas, muitas vezes opostos, podem ser vistos como modos diferentes de experimentar uma mesma realidade. Poderíamos ignorar essa crise intelectual, como acontece na vida prática, onde os fatos são vistos apenas em sua particularidade imediata. Enquanto observamos as coisas apenas do nosso ponto de vista e nossos critérios bastam para o dia a dia, não sentimos necessidade de investigar as relações mais profundas. No máximo, resolvemos dificuldades com o bom senso. Por muito tempo, a experiência comum usou explicações mágicas que, até certo ponto, foram suficientes para resolver situações práticas. A questão, então, é em que momento o controle da experiência por um grupo muda tanto que o contraste entre o modo tradicional de pensar e os novos aspectos da realidade se torna evidente? Seria superficial dizer que as antigas explicações foram abandonadas por razões apenas teóricas. Na verdade, foi a transformação da experiência social que fez desaparecer certos esquemas de interpretação que já não serviam para os novos problemas. As diversas ciências humanas, em suas especialidades, muitas vezes não passam do nível do conhecimento comum. Elas tratam seus objetos de estudo de forma independente da sua posição no processo social. Às vezes, a formulação rigorosa das questões ignora a conexão entre os diversos campos. Com frequência, essa unidade coerente se perde.
As pesquisas históricas são quase sempre focadas em temas muito específicos, o que se tornou necessário devido à divisão do trabalho acadêmico. No entanto, quando um pesquisador se orgulha de nunca ultrapassar os limites de sua especialidade, ele transforma em virtude o que é apenas uma defesa para não discutir seus próprios pontos de partida. Mesmo a investigação especializada pode oferecer dados importantes. Talvez, em outro tempo, essa tenha sido a melhor escolha. Mas, assim como as ciências naturais questionam suas hipóteses diante de erros observados, as ciências do espírito chegaram a um ponto em que os dados acumulados nos obrigam a questionar seus próprios fundamentos. A investigação limitada a um setor específico permanece na mesma posição do senso comum, e a base teórica problemática fica oculta, pois a totalidade da realidade nunca aparece por completo. A crise começa quando se reflete sobre as observações e se tenta definir os princípios fundamentais das disciplinas. Muitas vezes, a pesquisa prática continua normalmente enquanto se debate a teoria. Mas essa visão é limitada, pois expressa uma situação do saber que pertence apenas a um período histórico determinado. No início do século XX, os sinais da crise apareciam apenas nas discussões sobre princípios. Hoje, a situação mudou e a crise atingiu o núcleo da investigação prática. A competição entre diferentes pontos de vista afeta até a percepção do que parecia ser um fato simples e evidente. Ninguém nega a possibilidade da pesquisa prática ou a existência de objetos reais. Seria um erro uma teoria do conhecimento duvidar disso. Nós mesmos recorremos aos fatos. Entretanto, entender a natureza desses fatos é um grande problema. Os fatos sempre aparecem dentro de um contexto intelectual e social. Compreendê-los já exige o uso de conceitos. Se esse modelo de pensamento é comum a todos de um grupo, os valores que sustentam cada afirmação nunca aparecem. Isso explica a certeza que existia em períodos estáveis sobre o que era a verdade. Quando essa unanimidade acaba, as categorias que davam segurança à experiência entram em dissolução. Surgem modos de pensamento divergentes, muitas vezes inconscientes, que organizam os fatos em sistemas diferentes e os interpretam com lógicas distintas. Tudo depende da perspectiva dos nossos conceitos, por isso, o mesmo objeto parece diferente para pessoas diferentes. Assim, nosso conhecimento torna-se mais completo quando consegue integrar o maior número possível dessas perspectivas variadas. O que antes parecia impossível de explicar dá lugar a um entendimento mais amplo. Mesmo na pesquisa prática, percebemos a importância de nossas orientações intelectuais. Para quem leva o problema a sério, a multiplicidade de perspectivas aparece nos limites de cada afirmação. Esse limite foi reconhecido por Max Weber, que acreditava que o interesse que inicia uma investigação também condiciona os conceitos que ela utiliza. A definição de nossos conceitos depende da nossa posição e do ângulo de observação, que é influenciado por elementos inconscientes. A primeira reação de quem conhece, ao notar esse limite, é resistir a uma visão total do problema. O positivismo, por exemplo, tentou esconder o abismo que existe atrás do pensamento concreto. Embora isso fosse necessário para garantir a continuidade da pesquisa, recusar-se a enfrentar o problema maior causou confusão sobre o que é a realidade em sentido universal. Dois preconceitos se opunham a essas questões fundamentais. O primeiro era considerar questões filosóficas e profundas como irrelevantes, achando que apenas a pesquisa especializada tinha validade. O segundo era dividir o campo de estudo em dois, na ciência prática para questões imediatas e seguras, e a filosofia para questões gerais e abstratas. Essa separação fazia com que as conclusões da filosofia não parecessem ter validade para a vida real. Essa solução se assemelha ao princípio defendido pelos teóricos da monarquia constitucional, segundo o qual o rei reina, mas não governa. A filosofia, nesse caso, conserva seus títulos de nobreza, mas é desprovida de poder real. A especulação e a intuição são consideradas os instrumentos mais elevados do conhecimento, desde que não interfiram na investigação prática, tida como a única verdadeiramente válida. Assim, o problema da realidade em sua totalidade é mais uma vez evitado. A ciência prática mal toca no assunto, e a filosofia não se sente obrigada a explicá-lo, pois se considera responsável apenas diante de algo superior. Sua evidência é válida somente no campo da teoria e se confirma apenas pela intuição pura. A consequência dessa divisão é que a filosofia, que deveria oferecer uma visão clara da situação total, já não é capaz de fazê-lo, pois perdeu o contato com a realidade ao se isolar em um domínio abstrato. Ao mesmo tempo, o especialista, preso ao caminho restrito de sua disciplina, considera impossível alcançar uma visão mais abrangente do mundo, justamente a visão que a atual condição da pesquisa tornou necessária. Para compreender e dominar qualquer situação histórica, é preciso uma estrutura de pensamento capaz de responder às exigências concretas dos problemas encontrados e de integrar os elementos essenciais das diversas perspectivas em conflito.
No caso presente, é necessário encontrar um ponto de partida mais fundamental, a partir do qual seja possível entender a totalidade da situação. Tentar esconder as contradições não nos tirará da crise, assim como não ajudam os métodos da extrema-direita ou da extrema-esquerda política que, ao exaltarem o passado ou o futuro para fins de propaganda, esquecem que suas próprias posições também estão sujeitas à mesma crítica. Tampouco será útil interpretar o caráter limitado da visão do adversário apenas como uma prova de que ele está errado. Isso só acontece quando não confrontamos o método dele com o nosso, e enquanto, por consequência, não tivermos consciência dos limites do nosso próprio ponto de vista. Somente quando tomamos consciência de que toda convicção é parcial, podemos afirmar que estamos no caminho para compreender a realidade em sua totalidade. A crise do pensamento não é apenas o problema de um indivíduo isolado, mas de todo um mundo que alcançou um determinado estágio cultural. Examinar com clareza a confusão em que caiu nossa vida social representa um enriquecimento. O fato de a razão analisar sua própria estrutura não é um sinal de fracasso. Também não deve ser vista como uma limitação à necessidade de revisar nossos conceitos diante do aumento da nossa perspectiva. O pensamento é um processo determinado pelas formas sociais concretas, um processo que continuamente questiona seus próprios resultados e corrige seus próprios métodos. Seria impossível ignorar o que já se tornou evidente. O aspecto mais promissor do momento atual está na insatisfação consciente com as visões parciais e na busca constante de uma compreensão que interprete as crenças particulares a partir de um contexto cada vez mais amplo. Até mesmo Leopold von Ranke, em sua obra Conversa Política, ou das Politische Gespräche a das Politische Gespräche, colocou as seguintes palavras na boca de Frederico: vocês jamais chegarão à verdade apenas escutando as declarações extremas. A verdade está sempre ausente do lugar onde se encontra o erro. E não é possível extrair a verdade de todas as formas de erro. Ela deve ser buscada e encontrada por si mesma, em sua própria realidade. Todas as heresias do mundo não ensinarão o que é o cristianismo, ele só pode ser aprendido no Evangelho. Ideias simples como essas parecem evocar um paraíso intelectual distante do estado atual do conhecimento. Com frequência, percebemos que a síntese que pretende abranger o todo acaba sendo apenas a expressão de uma visão estreita. O consenso imediato com a primeira ideia disponível é, na verdade, o meio mais seguro de impedir um saber mais vasto, justamente o tipo de conhecimento que hoje é possível alcançar. A totalidade, no sentido em que a concebemos, não é uma visão eterna e perfeita da realidade, como um olhar divino. Não é uma visão parada, mas sim um processo contínuo de expansão do saber, que implica assimilar e superar os limites dos pontos de vista particulares. Seu objetivo não é alcançar uma verdade fora do tempo, mas ampliar ao máximo o horizonte da nossa investigação. Podemos tirar da experiência do dia a dia um exemplo desse esforço. Pensemos em alguém ocupado com os problemas ao seu redor e que, de repente, descobre as condições fundamentais que determinam sua posição social e cultural. Essa pessoa, concentrada apenas em suas tarefas diárias, não seria capaz de ter uma visão crítica de si mesma, permanecendo presa a um ponto de vista limitado. Somente no momento em que ela percebe que faz parte de uma situação maior é que é levada a considerar a própria vida dentro de um contexto total. É verdade que sua visão ainda está sujeita aos limites da experiência, e ela provavelmente não ultrapassa o horizonte do seu círculo social restrito. Contudo, considerar os acontecimentos como partes de uma situação maior é algo muito diferente de apenas reagir a estímulos imediatos. Quando o indivíduo aprende o método que lhe permite se orientar no mundo, ele é levado a ultrapassar seus limites estreitos e a compreender a si mesmo como parte de uma nação e, mais tarde, do mundo. Do mesmo modo, ele será capaz de entender a posição de sua própria geração, o lugar de sua época e, finalmente, de percebê-la como um momento do processo histórico total. Esse tipo de orientação pessoal reproduz, em escala reduzida, o esforço de alcançar uma visão total. A análise da situação é o procedimento natural do pensamento quando ele se eleva acima do nível comum. As possibilidades dessa investigação não são totalmente aproveitadas pelas disciplinas especializadas, pois seus objetos de estudo são limitados por critérios muito restritos. A sociologia do conhecimento, porém, procura incluir até mesmo a crise do pensamento atual como um fato e compreendê-la como parte de uma situação mais ampla. Se surgem novos problemas para o pensamento, é necessário aprender a refletir de maneira nova, pois o ser humano é uma criatura que precisa continuamente se readaptar à sua história em transformação. Até agora, nossa atitude diante da inteligência não tem sido muito diferente daquela do homem comum. Em outras palavras, as pessoas habituaram-se a agir em certas situações sem conhecê-las com clareza. Mas, assim como houve um momento na história política em que as dificuldades da ação exigiram uma reconsideração da própria realidade, também hoje vivemos uma tendência fundamental: o ser humano encontra-se diante de uma crise originada em seus próprios modos de pensar e busca compreender a verdadeira natureza dessa crise.
As crises não se superam fugindo dos problemas difíceis nem elogiando um passado que já morreu. A saída deve ser buscada na ampliação gradual e no desenvolvimento de novas técnicas de pensamento e de controle. Karl Mannheim. Ideologia e Utopia. Capítulo 2. Ideologia e Utopia.